Mahabharata, parte 10.6. Bhagavad Gita, capítulo 16. Daiva Sarasaupad Vibhaga Yoga, discernimento entre o divino e o demoníaco. Prossegue Krishna, o verbo interno. Vou dar-te os sinais característicos dos homens que andam pelo caminho que conduz à vida divina. Ei-los: intrepidez, pureza de coração, perseverança em busca da sabedoria, caridade, abnegação, domínio de si mesmo, devoção, religiosidade, austeridade, retidão. Abstenção de más ações, veracidade, mansidão, renúncia, equanimidade, boa vontade, amor e compaixão para com todos os seres, ausência do desejo de matar, ânimo tranquilo, modéstia, discrição, firmeza, fortaleza, paciência, constância, castidade, humildade e indulgência. Agora ouve os característicos dos homens que andam pelo caminho que conduz aos demônios: hipocrisia, orgulho, arrogância, presunção, cólera, rudeza e ignorância. O bom caráter liberta da imortalidade e conduz à divindade. O mau caráter causa repetidos nascimentos mortais. O primeiro dá liberdade, o segundo escravidão. Mas não temas, ó herói, tu tens bom caráter e destino divino. Duas espécies de natureza pode-se observar neste mundo humano: a divina ou boa e a diabólica ou má. As características da natureza boa ou divina já te descrevi suficientemente. Escuta agora, ó filho da terra, quais são as características da natureza má. Os seres que são iguais aos asuras, demônios, espíritos maus, não conhecem nem o seu princípio nem o fim. Não sabem o que é praticar retação e nem sabem abster-se de ação má. Neles não há pureza, nem moralidade, nem veracidade. Eles dizem que no mundo não há verdade nem justiça, negam a existência do Espírito Divino, acreditam que o mundo é produto do acaso e que o fim da vida é o gozo material. E vivem conforme estas ideias errôneas. São gente de intelecto mesquinho, ações desregradas, inimigos da humanidade e praga do mundo. Entregam-se aos prazeres carnais e dizem que esse é o mais alto bem, mas nunca os prazeres sensuais os satisfazem, porque, mal um apetite obteve satisfação, já emerge um outro, cada vez mais imperioso. Esses homens são hipócritas, vaidosos e ilusos. É impura sua vida, porque pensando que com a morte tudo se acaba, creem que o supremo bem consiste na satisfação de seus desejos. Enleados nas teias do desejo, entregam-se à volúpia, à ira e à avareza, prostituem as suas mentes e o seu sentimento de justiça, procurando acumular riquezas por meios ilegais, com o fim de terem com que satisfazer os desejos materiais. Dizem eles: hoje obtive isso e amanhã hei de obter aquilo, conforme o desejo do meu coração. Isso me pertence e aquilo me pertencerá. A este inimigo derrotei e aquele derrotarei. Eu sou o Senhor, eu sou meu próprio Deus e tudo no mundo Eu sou meu próprio Deus, e tudo no mundo há de me servir para o meu gozo. Eu sou feliz, forte e poderoso. Eu sou rico e nobre. Onde está outro que me iguale? Distribuirei esmolas entre a população
para que se conheça a minha liberalidade e se espalhe a minha fama. Assim os engana a ignorância. E confundidos pelos seus pensamentos e enleados na rede da ilusão, procurando sempre só a satisfação dos seus desejos, precipitam-se no horrendo inferno, Náraka. Alguns deles, em sua hipocrisia, desejam aparecer como bons perante o mundo e por isso praticam atos de piedade e ritos da religião, seguindo, entretanto, apenas a letra e repelindo o espírito das doutrinas religiosas e dando as esmolas com ostentação e coração frio. Estes blasfemadores, egoístas e violentos, cheios de orgulho, voluptuosidade e ira, odeiam-me e a tudo que é bom, tanto em si mesmos como nos outros. Estes ímpios, malvados e aborrecedores, os mais vis entre os homens do mundo, são por mim arrojados em demoníacas matrizes. E caídos em demoníacos seios, alucinam-se de nascimento em nascimento, em vez de me alcançarem, submergem-se nos mais profundos abismos. 3 são as portas deste inferno destruidor do ser: luxúria, ira e avareza. Delas se aparte, pois, o homem. Quem se salva destas 3 portas tenebrosas realiza sua própria felicidade e assim atinge a meta suprema. Mas quem despreza os mandamentos da lei e se entrega aos impulsos do desejo, não consegue a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema. Portanto, sejam as Escrituras a tua norma na determinação do que deves e não deves fazer. Deste mundo, age sempre de conformidade com as Escrituras, cujos preceitos conheces. Capítulo 17. Sradatraya Vibhaga Yoga, as 3 espécies de fé. Então dirigiu-se Arjuna ao Divino Mestre esta pergunta: qual é a condição e o estado daqueles homens que com fé oferecem sacrifícios, embora menosprezem os preceitos da lei escrita, e de Sattva, Rajas e Tamas? Respondeu Krishna, o Sublime: de 3 tipos é a fé inata nos encarnados: pura, passional e tenebrosa, sátvica, rajásica e tamásica. Escuta o que delas passo a dizer-te. A fé de cada um, ó príncipe, reflete o caráter ou a natureza do homem. A fé constitui o homem, assim qual seja sua fé, tal será o homem. Os homens nos quais predomina a sáttva veneram seres espirituais elevados, dando-lhes os nomes de deuses e santos. Os mais adiantados adoram a mim, o Deus único. Os homens rajásicos veneram heróis e outros seres espirituais poderosos. Os tamásicos dirigem o seu culto aos espíritos inferiores, demônios e espectros. Atormentando os elementos vivos nos seus corpos, a mim mesmo me atormentam e associam-se aos demônios. De 3 espécies são os alimentos apreciados pelos homens, e também de 3 são os sacrifícios, as austeridades e as esmolas. Escuta como se distinguem. O alimento mais agradável ao homem puro é aquele que aumenta a vitalidade, o vigor, a saúde, preserva da doença e traz o contentamento e a calma de espírito. Tal alimento tem bom sabor, mata a fome, não é nem demasiado amargo, nem demasiado azedo, nem salgado demais, nem muito quente, picante ou adstringente. Os homens rajásicos preferem o que é amargo, azedo, ardente, picante, bem salgado e fortemente temperado, que lhes excite o apetite e estimula o paladar,
porém que finalmente lhes acarreta moléstias, dores e enfermidades. Os homens tamásicos apetecem alimentos rançosos, estragados, insulso, putrefato, corrompidos e ainda as sombras de comida e outras imundícies. Quanto aos sacrifícios e oferendas, eis a distinção. O homem sátivico oferece o sacrifício conforme as prescrições das Escrituras, sem desejar recompensas, firmemente convencidos de que estão cumprindo um dever. O homem rajásico adora e oferece sacrifícios com a esperança de obter uma vantagem, preferência, prêmio ou recompensa, ou por motivos de vaidade e ostentação. O tamásico pratica os atos de adoração e apresenta oferendas com fé, sem devoção, sem pensamento ou reverência, só porque quer seguir um costume. Eis agora as 3 espécies de penitência que são: a penitência corporal, lingual e mental. A penitência corporal consiste em respeitar os seres celestes, os homens santos, os iluminados, os mestres e guias do conhecimento, os sábios, o ser honesto, reto, casto e manso. A penitência lingual consiste em prece silenciosa e em falar com gentileza e mansidão, afavelmente, evitando todas as palavras ofensivas, dizendo o que é verdadeiro e justo. A penitência mental consiste no contentamento e na igualdade de ânimo, têmpera moderada, discrição, devotamento, domínio das paixões e pureza da alma. Essas 3 espécies de penitência, praticadas com boa fé pelos homens amantes de Deus, que não as fazem com motivos egoístas, pertencem à sátiva. A penitência praticada pelos hipócritas e com a esperança de obter vantagens pessoais honra boa fama, pertence a rajas. Esta é incerta e inconstante. A penitência motivada por algum fim insensato, como atormentar-se a si mesmo ou fazer mal aos outros, pertence a tamas. Quanto à prática de caridade, também há 3 modos. Quando se dá esmola ou auxílio a uma pessoa digna, que não pode retribuí-lo pelo sentimento de dever, em lugar e tempo próprios, é um ato sátivico. Quando se dá um presente com a esperança de obter recompensa ou vantagem, ou quando se dá com repugnância, é um ato rajásico. E quando se dá esmola sem afabilidade, com desprezo, em lugar e tempo impróprios, ou quando se dá a um indigno, é um ato tamásico. Om Tat Sat. Este é o tríplice nome de Brahma, a tríplice designação do Absoluto. E a esta força devem as suas existências os mestres iluminados, as sagradas escrituras e a religião. Por isso, aqueles que conhecem Brahma pronunciam sempre a palavra Om, que significa o eterno poder absoluto, antes de praticarem qualquer ato religioso ou antes de darem uma esmola. Tat é o símbolo que indica que todos os entes têm o seu ser eternamente em Deus. Pronuncia-se na prática de vários sacrifícios, penitências e obras de caridade para evocar a ideia de unidade. Sat significa verdade e bondade e pronuncia-se quando se pratica uma boa ação ou quando se observa uma boa qualidade. Por isso, designa-se com a palavra Sat a perseverança em sacrifício de si mesmo, penitência, renúncia, adoração mental e caridade, e tudo relativo a estes fins. Tudo, porém, que se faz sem fé e sem boa vontade, seja sacrifício, mortificação da carne, abstinência ou esmola, chama-se asat,
e não tem valor ou mérito, nem neste mundo, nem no outro. Capítulo 18. Moksha Sannyasa Yoga, a libertação pela renúncia. Arjuna: quisera, ó abençoado Senhor, conhecer em que consiste realmente a abstenção e renúncia. Krishna: os Kshegetas entendem por sannyasa o abster-se dos atos dimanantes do desejo. Os sábios dizem que Tyaga é a renúncia dos frutos de todas as ações. Uns opinam que toda ação é pecaminosa e se deve abster-se dela. Outros sustentam que jamais se devem omitir atos como os de sacrifícios, esmolas e disciplina. Escuta, pois, meu veredito acerca da renúncia. Tem-se dito que é de 3 espécies. Os atos de sacrifício, esmolas e disciplina e similares não devem ser abandonados, mas praticados, pois purificam o yogi. Estes atos, como o yoga, devem ser praticados, mas sem apego aos resultados. E sem interesse pessoal. Tal é a minha firme convicção. Não é correto abster-se alguém de uma ação inerente de sua própria condição. Tal abstenção deriva da ilusão e é considerada tamásica. O que se abstém da ação para evitar incômodos corporais, dizendo isso é penoso, pratica uma renúncia de natureza rajásica e nada ganha com essa renúncia. Se alguém sem apego, nem visando resultados, pratica um ato inerente à sua própria condição, dizendo isso precisa ser feito, essa renúncia é tida como de natureza sátvica. Quem não tem repugnância a fazer aquilo que não lhe dá proveito e não tem desejo do que lhe é vantajoso, quem é prudente e não nutre dúvida alguma, é um verdadeiro renunciador. Não há homem que possa abster-se de toda ação enquanto vive no corpo terrestre. Verdadeiro renunciador é, porém, considerado quem se abstém de gozar os frutos de suas obras. É tríplice o fruto da ação, desejável, indesejável e semidesejável, que nas vidas futuras colhem aquele que não renuncia, mas quem renuncia nada tem a colher. Ouve agora quais são os 5 fatores que, segundo a filosofia Sankhya, requer o cumprimento de todas as ações: o meio, o agente e os órgãos motores, as energias e as divindades presidentes. Qualquer obra boa ou má em ação, palavra ou pensamento tem como causas esses 5 fatores. Por isso, ofuscada está a mente e cega a visão de quem, por falta de conhecimento, se considera como único agente. Alguém que, abstendo-se da ação e não se ligando ao fruto, exterminasse aquelas hostes, não seria seu matador, nem a tal ação se vincularia. Cada ação tem 3 elementos causais: o conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor. Analogamente, cada ação tem 3 elementos de realização: o instrumento, a operação e o agente. Também de 3 espécies são o conhecimento, a ação e o agente, em correspondência com as qualidades. Atenta no que sobre isso vou dizer-te.
Puro e de natureza sáttvica é o conhecimento mediante o qual se vê em todos os seres o imperecível ser indivisível no dividido. Passional e de matéria rajásica é o conhecimento que considera separadas as diversas e múltiplas existências dos seres. Mas tenebroso e de natureza tamásica é o conhecimento que se fixa numa só coisa como se fosse tudo, olhando-a fora da realidade sobre um aspecto mesquinho e irrazoável. Pura é a ação cumprida por dever, sem apetecer o fruto, sem gosto nem repugnância e livre de afeto interesseiro. Passional é a ação cumprida por sugestão do desejo, por motivos egoístas ou determinações violentas. Tenebrosa é a ação cumprida por causa do erro, sem reparar na sua eficácia nem nas consequências nocivas que possa acarretar a outros. Puro é o agente livre de afetação e egoísmo, dotado de energia e perseverança e inalterável no êxito e no fracasso. Passional é o agente que, desejoso de obter frutos de suas ações, está dedominado pela cobiça, maldade e impureza, oscilando entre impulsos de alegria e de pesar. Tenebroso é o agente hipócrita, vulgar, malévolo, negligente, contumaz, desconfiado, falaz e preguiçoso. Triplicemente concorde com as qualidades, é também a divisão do intelecto e da constância, segundo passo a descrever-te claramente e sem reservas. Puro é o intelecto de quem conhece a ação e a omissão, o que deve e o que não deve fazer-se, o temor e a intrepidez, a escravidão e a libertação. Passional é o intelecto que confunde o justo com o injusto, o que deve com o que não deve fazer-se, o bem com o mal. Tenebroso é o intelecto que imputa o bem pelo mal, o justo pelo injusto, e vê todas as coisas subvertidas e contrárias ao que realmente são. Pura é a constância que, por meio do yoga, refreia a fogosidade da mente, dos sentidos e dos alentos vitais. Passional é a constância que leva o homem ao cumprimento de seus deveres, com o desejo de colher o fruto das ações e desfrutar de riquezas e prazeres. Tenebrosa é a constância que mantém o homem submerso na preguiça, no medo, na tristeza, no abatimento e na vaidade. E agora escuta de meus lábios as 3 distinções do prazer, por cujo desfruto contínuo tanto se alvoroça o homem e que lhe extingue as aflições. Puro é o prazer que, nascido do bendito autoconhecimento, no princípio repugna como adstringente peçonha, mas no fim deleita, qual suavíssima ambrosia. Passional é o prazer que, nascido da união entre os sentidos e seus objetos, deleita no princípio qual suavíssima ambrosia, mas no fim repugna como adstringente peçonha. Tenebroso é o prazer que, no princípio e no fim, conturba o ânimo e provém da morbidez, da negligência e da preguiça. Ninguém na terra, nem mesmo entre os próprios deuses do céu, está isento dessas 3 qualidades oriundas da natureza. Entre as castas de brahmanes, kshatriyas, vaishyas e sudras foram distribuídos os karmas, de conformidade com as qualidades dimanantes de sua peculiar natureza. Ânimo tranquilo, pureza, autodomínio, austeridade, misericórdia, retidão, sabedoria, conhecimento e fé em Deus. Tal é karma dos brahmanes, nascido de uma peculiar natureza. Proeza, galhardia, vigor, garbo, destreza, generosidade e impavidez no combate, tal é o karma dos kshatriyas. Agricultura, pastoreio e comércio, tal é o karma dos vaishyas.
Os serviços são o karma dos Sudras. Alcança a perfeição quem quer que cumpre contente o seu próprio dever. Ouve agora como alcança a perfeição um indivíduo contente. Esse alcança a perfeição adorando pelo cumprimento de seu dever o supremo ser de que emanam todas as vidas e que penetra todo o universo. É preferível cumprir-se o próprio dever, embora inferior, a imiscuir-se do dever alheio, embora superior. Não incide em pecado quem cumpre seu dever congênito. Que a ninguém repugne seu dever natural, embora seu cumprimento seja acompanhado de inquietações, pois como a fumaça é inerente a toda chama, assim as inquietações em relação à ação. Ao cumprir o seu dever, que ele permaneça desapegado de qualquer espécie de resultado. Conserve sua mente totalmente concentrada e afaste de si toda preocupação quanto ao executor. Mediante esta renúncia atingirá ele a meta superior que se galga mediante o yoga do conhecimento. Aprende também brevemente os meus lábios, ó filho de Kunti. Como quem conquistou esta meta, chega à unificação com Deus, que é a etapa suprema da realização. Com a mente saturada de plenos e claros conhecimentos acerca da verdadeira natureza do espírito, sendo perseverante no domínio da mente, tendo abandonado toda aliança com objetos sensórios e estando livre de influências do amor e ódio. Sendo frugal na dieta e com a palavra, o corpo e a mente educados na obediência, sente-se ele num lugar solitário e pratique sempre a meditação, cultivando o desapaixonamento. Finalmente, banindo de si o egoísmo, a resistência, o orgulho, o desejo, o rancor e o senso de posse, alcançará ele aquela paz que o capacitará a edificar-se com Deus. Unificando-se com Deus, ele é sereno. Nada mais o entristece, nem ele deseja. Ama por igual todos os seres e me ama intensamente. Com este amor intenso, ele sabe claramente quem sou e o que sou. Conhecendo-me claramente com esse mesmo amor, ele penetra então em mim. Realize ele todas as ações refugiado em mim, e não apenas o seu dever próprio, e por minha graça alcançará a perfeição eterna e imutável. Dedica tu, em pensamento, todas as tuas ações a mim, e perseverando nesta atitude, estarás sempre com tua mente fixa em mim. Com tua mente fixa em mim, com minha graça vencerás todos os obstáculos. Se confiando apenas em ti, pensares não lutarei, e evitares a luta, vã será a tua determinação, pois tua natureza te lançará à luta. Ó filho de Kunti, o que por ilusão não desejares fazer, isso farás irremediavelmente, forçado pelos impulsos de tua própria natureza. O Senhor Supremo, como que atuou todos os seres a uma roda girante de corpos e habitando em seus corações, fá-los mover-se atraídos pelos objetos sensórios. Portanto, de coração o conselho desse... Portanto, obedece de coração o conselho desse mesmo Senhor. Por sua graça alcançarás a paz suprema e a mansão imperecível. Assim te transmiti eu, o conhecimento que é o mistério dos mistérios. Medita cuidadosamente nele e age como preferires. Escuta de novo e ouve minha última palavra, referente ao maior de todos os mistérios. Por seres o meu muito amado, eu te digo aquilo que te convém. Fixa tua mente em mim, sê meu devoto, serve-me, prostra-te diante de mim, e desse modo chegarás até mim.
Esta é a pura verdade. Eu te declaro, pois és meu muito amado. Desiste de todas as obrigações religiosas e toma-me como teu único refúgio. Eu te libertarei de todas as dificuldades, não te aflijas. Disto não digas nada ao mundano, nem ao ímpio, nem ao que não quer ouvir, nem ao que me maldiz. Mas quem com sublime devoção divulgar este segredo entre meus devotos, chegará até mim sem dúvida alguma. Entre os homens ninguém poderá oferecer-me serviço mais grato que este, nem nenhum outro homem será tão amado por mim na terra. E quem meditar neste nosso santo colóquio, por meio dele me adorará com o sacrifício da sabedoria, tal é a minha vontade. E também o homem que, cheio de fé, o escutar, tão só sem malícia, alcançará, livre do mal, o esplendente mundo dos justos. Ouviste-me atentamente, ó filho de Prita? Desvaneceu-se essa tua ilusão, filha da ignorância, ó Dhananjaya? Arjuna. Desvanecida está a minha ilusão, por tua graça adquiri o conhecimento, ó imutável Senhor. Estou decidido, dissiparam-se as minhas dúvidas, agirei segundo tua palavra. Conclui Sanjaya. Assim ouvi esse maravilhoso diálogo entre o divino Krishna e o nobre Arjuna, e ao ouvi-lo, eriçavam-se-me os cabelos. Por mercê de Vyasa, conheci este mistério do yoga, revelado pela palavra do próprio Krishna, o Senhor do yoga. Ó Rei, quanto mais recordo e me lembro deste maravilhoso e sagrado diálogo entre Keshava e Arjuna, tanto mais me regozijo. E quando recordo e me lembro daquela maravilhosíssima transfiguração de Ari, aniquilo-me de assombro, ó Rei, e outras tantas vezes me rejubilo. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor do Yoga, e onde quer que esteja Partha, o arqueiro, ali imperarão seguramente a grandeza, a prosperidade, a vitória, a felicidade e a justiça eterna. Assim, termina aqui, no Bhagavad Gita, a essência dos Upanishads, que é a ciência de Brahma e do Yoga, o maravilhoso diálogo entre Sri Krishna e Arjuna. Paz a todos os seres.